Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai falar sobre renda fixa nos Estados Unidos. Será que vale a pena investir por lá e como que funciona a renda fixa nos Estados Unidos, a renda fixa em dólar? Bom pessoal, vamos entender por que faz sentido investir aqui na renda fixa americana, aqui na renda fixa em dólar. Bom pessoal, a inflação lá nos Estados Unidos ainda está descontrolada, né? E como você já viu falar aqui no canal algumas vezes, quando a inflação de um país está descontrolada, o governo daquele país precisa subir a taxa de juros, né? Então, no momento atual, a taxa de juros americana está bem alta, né? O que faz com que investimentos de renda fixa por lá fiquem mais atrativos. Bom, isso ainda é um reflexo lá da pandemia, que os governos precisaram jogar dinheiro na economia e isso causou a inflação. Muita pessoa com dinheiro, sem muita demanda ali por compra, às vezes faltando algumas coisas no mercado, as pessoas tinham muito dinheiro na mão e não tinham como gastar, né? Isso causa um desequilíbrio que faz com que a inflação suba. Enquanto aqui no Brasil a situação é a inversa, né? A gente está com a taxa de juros alta ainda por causa dessas mesmas coisas que eu falei, só que ela tá para nos próximos meses já entrar numa tendência de queda. Outro ponto importante da gente falar é que renda fixa, né, o risco dela aqui é o seu emissor, né? Então, quanto mais segura aquela instituição, quanto mais seguro aquele país, mais fica atrativa a renda fixa, porque a gente consegue um retorno maior com um risco bem menor. E como até o momento os Estados Unidos continua sendo o país mais seguro, falando economicamente aqui, a gente tem duas coisas legais, que é um país muito seguro para a gente investir e também uma taxa que está aumentando aqui. Eles nunca viram, para vocês terem ideia, uma taxa de juros tão alta. Bom, aí nesses gráficozinhos que você está vendo aí agora, né? Primeiro a gente tem a taxa de juros aqui no Brasil, como que foi a subida dela, né? Então ela começou ali a subir desde a pandemia, que chegou de 2 até 13,75, que é o que a gente está hoje, e agora a tendência é de queda. Para você ver que é o mesmo movimento aqui mais ou menos da taxa de juros americana, né, que continua subindo. Ainda o Fed, né, que é a mesma coisa aqui do Banco Central brasileiro, não definiu até onde ela vai subir, porque lá as coisas ainda não estão no lugar. Mas Pedro, por que eu vou investir lá se a taxa aqui tá tão alta? Bom, e esse questionamento ele faz sentido também, né? Porque você já está no Brasil, é mais fácil investir com a taxa de juros aqui, né? Que tá alta, então tá pagando bem. Mas uma coisa que você não colocou na conta aí é que ao longo do tempo o real é uma moeda que se desvaloriza bem mais do que o dólar. Simplesmente, pessoal, porque quem faz aqui com que uma moeda perca valor ao longo do tempo é justamente a inflação. Você tá vendo aí essa imagem aí na tela aí, quanto o real perdeu de valor desde que ele foi lançado. Então, investir lá faz sentido porque ao longo do tempo o dólar é uma moeda que perdeu muito menos valor. Então, você vai ter duas coisas investindo lá fora, né? Se expor à valorização do dólar, que é uma moeda que cai menos de valor, e também vai ter uns juros que nesse momento tá legal, né? Porque eles nunca viram juros tão altos. Então, são duas coisas: valorização do dólar ao longo do tempo, né? Que ele se valoriza aqui frente ao real. E aí tem estudos que mostram lá na frente que $1 lá na frente pode custar R$10, né? Então, para você trocar a moeda brasileira, o real, por $1, você vai precisar de R$10. Então, você vai ficar exposto a isso, mais a taxa de juros americana. Bom, mas vamos entrar no detalhe aqui de cada renda fixa. O que eles têm lá de renda fixa? Será que é igual a do Brasil aqui? E, pessoal, tem praticamente as mesmas coisas, tá? A gente vai entrar em detalhes em cada um agora. Para vocês terem uma ideia, o nosso Tesouro Direto que está aparecendo aí na tela, ele é praticamente uma cópia do Tesouro Americano, que lá tem um nome diferente, é o Treasury Direct, que é a mesma coisa que traduzindo na tradução livre aqui, é a mesma coisa de Tesouro Direto, você está vendo aí na tela. Então é a mesma funcionalidade, né? É um programa para dar acesso aqui aos títulos públicos, né? Você emprestar dinheiro para o governo para pessoas comuns com capitais menores, né? Que antigamente, há muito tempo atrás, só estava disponível para grandes instituições financeiras, né? Grandes investidores. Os investimentos bancários lá também são bem parecidos. Aqui a gente tem os CDBs, né? E por lá eles têm os CDs, que são Certificates of Deposit. Bom, e fazendo uma comparação aqui também, por lá eles têm as bonds, que são as mesmas coisas aqui das nossas debêntures, né? Então a gente viu aqui que Tesouro Direto, né? Títulos públicos, a gente tem igual deles. Praticamente o mercado financeiro brasileiro é uma cópia aqui do americano. Mas vamos detalhar mais cada um dos títulos, por exemplo, que eles têm lá, né? Os títulos públicos deles. Como você está vendo aí na tela, eles têm os Treasury Bills, Treasury Notes, Treasury Bonds, as TIPS, né? E as Floating Rate Notes. Do lado você está vendo aí os prazos delas também, né? Então no primeiro a gente tem um prazo aí de 4 a 52 semanas, então títulos para mais curto prazo. As Treasury Notes aqui 2, 3, 5, né? E mais anos aí, então para um médio prazo. A Treasury Bond para 20 a 30 anos, prazos bem maiores. As TIPS aqui que são
são iguais nossos títulos aqui de inflação para 5, 10 e 30 anos. Quanto ao tipo, você está vendo aí também, né? Os Treasury Bills pré-fixados, né? Treasury Notes são pré-fixados com juros semestrais, igual a gente tem aqui. Treasury Bonds são pré-fixados com juros semestrais. E as TIPS, como eu falei, inflação mais a taxa, né? Com juros semestrais. E as Floating Rate Notes, que são pós-fixados com juros aqui 4 vezes ao ano, né? Esse pagamento. Do lado aqui você está vendo essa outra coluna aqui com a semelhança, né? Então aqui Treasury Bills, parecido com o nosso tesouro pré-fixado. Treasury Notes aqui, tesouro pré-fixado com juros. Treasury Bonds, tesouro pré-fixado com juros semestrais. As TIPS aqui, igual ao nosso tesouro IPCA com juros semestrais. E as Floating Rate Notes aqui, que são parecidas com o tesouro Selic. Bom, pessoal, a gente não tem acesso aqui como brasileiro a esses investimentos lá. Então a gente tem que recorrer a outras maneiras aqui de investir. CDs também, que são iguais aos nossos CDBs aqui, a gente também não vai ter acesso muito facilmente. O que fica mais fácil para a gente investir aqui são as bonds, mas eu vou mostrar ali tudo em detalhe também, como você pode acessar esse mercado. Bom, pessoal, para ter acesso ao mercado de renda fixa aqui, como você viu, você precisa ser cidadão americano. Se você não for, fica praticamente impossível de você conseguir. E a gente tem acesso a eles aqui usando os ETFs, tá, pessoal? Você já deve ter escutado alguma vez sobre essa sigla aí. Esses ETFs são fundos, né, listados em bolsa. Aqui no Brasil, até hoje, a gente só tem ETF de fundo imobiliário, tem um ou outro aqui de renda fixa, mas existem também. E eu quis trazer aqui justamente para você entender que não são só de renda variável, mas de renda fixa também. E lembrando, pessoal, que lá nos Estados Unidos, né, todos os títulos de renda fixa, eles têm a marcação a mercado, que é aquela variação que existe na renda fixa, mesmo que você não veja. Se você não entende ainda, pessoal, nesse vídeo eu não vou explicar a marcação a mercado, mas nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, eu falo muito bem, porque lá no Tesouro Direto a gente também tem a marcação a mercado, né? Essa variação ela ocorre. Lá nos Estados Unidos é em todos os títulos, tá bom? Então todos os títulos aqui vão ter renda fixa. Então você pode ver renda fixa, por exemplo, oscilando até negativo ali durante um período de tempo, mas se você levar até o fim, ela vai pagar exatamente a taxa lá combinada no fim. Falando aqui dos nossos ETFs, a gente vai começar pelo primeiro aqui, que é o TFLO. Bom, pessoal, o que o TFLO investe aí? Você tá vendo aí na tela que o TFLO, ele investe aqui em Floating Rate Notes. Então é como se ele investisse no Tesouro Selic lá americano, né? É a mesma ideia. Bom, pessoal, a gente tem uma pequena diferença aqui nesse ETF, né? Aqui no Brasil a gente vê o acúmulo de rentabilidade ali no nosso investimento, né? Então todos os meses a gente vai vendo um aumento ali do tanto que a gente tem investido. Aqui nos ETFs não, eles vão pagar um dividendo lá para você. Aqui no Brasil os ETFs não pagam dividendo ainda, né? Tem um ETF para sair que vai pagar dividendo, mas lá fora todos os ETFs eles pagam dividendo. Então você não vai ver que nesse ETF aqui um ganho, uma valorização de capital grande ali, mas sim o pagamento de dividendos. Então você vai ter lucro nele aqui com esse pagamento de dividendos. Nesse momento, como você está vendo na tela, ele está pagando algo em torno de 0,49 aqui por mês, o que trazendo para o acumulado dá algo em torno de 4,28% no ano. Eu sei que é uma rentabilidade bem menor do que aqui no Brasil, mas eu já te expliquei. A gente não consegue pôr nessa conta a valorização que o dólar vai ter ao longo do tempo, né? E quanto mais seguro aquele país, menor a taxa que ele paga, tá? Então, nesse caso, você está tendo algo em torno de 4% ali de rentabilidade, mais a valorização do dólar. Bom, pessoal, aí agora você está vendo o gráfico do funcionamento aqui desse ETF, tá, pessoal? Então, ele vai se valorizando ali. Quando ele paga o dividendo, a cota cai lá para baixo, né? Depois ele começa a subir de novo e cai. Sempre que ele tiver um pagamento de dividendos, a cotação dele vai cair um pouquinho, né? Porque esse valor é descontado da cotação dele, né? O valor que você está ganhando. Esse aqui é o ETF mais seguro que a gente tem, com menos volatilidade aqui, por ser um título que investe na renda fixa mais segura americana aqui, teoricamente, né, que é parecido com o nosso Tesouro Selic. Eu vou mostrar como investir na prática nesses ETFs no próximo vídeo, então fica ligado aí no próximo vídeo, que esse vídeo é para a gente entender aqui como eles funcionam. Bom, fora esses títulos aqui, a gente tem, por exemplo, o ETF SGOV. Nesse ETF agora a gente tem títulos, né, dentro dele com vencimento até 3 meses. Bom, aí na tela você está vendo o funcionamento dele, é praticamente o mesmo do outro ETF, né? Ele paga dividendo, a cotação cai, e nos últimos 12 meses ele teve um retorno aqui com dividendos de 4,97%. Bom, a gente tem ainda o ETF SHV, que tem títulos com vencimento de 1 a 12 meses, o ETF SHY, que tem títulos com vencimento de 1 a 3 anos, e o IEF, que tem títulos aqui com vencimento de 7 a 10 anos. Lembrando aqui, pessoal, que quanto mais longos os títulos desse ETF, mais arriscado
arriscado ele vai ficando. E por último, o ETF TLT. Esse aqui tem títulos aqui com vencimento acima de 20 anos. Lembrando aqui, pessoal, que funciona do mesmo jeito aqui no Brasil. Para quem tem esses ETFs mais arriscados aqui, né, pensando na renda fixa que está dentro deles aqui, entrando com uma taxa maior e lá na frente a taxa de juros americanas caindo, né, você pode ter um ganho aí na marcação a mercado. O mesmo funcionamento de comprar um título efetivamente aqui no Brasil. Então, para a gente ter acesso aqui ao mercado americano aqui de títulos públicos é através desses investimentos. Agora eu vou te mostrar ali, né, os outros investimentos, vou mostrar dentro da corretora que eu uso, que é a Everno. Lembrando que não é nenhuma recomendação de investimento, mas a gente vai conseguir ver lá alguns bonds, por exemplo, né? E no próximo vídeo a gente vai ver como investir na prática. Bom, pessoal, vou mostrar os investimentos aqui dentro da Everno, tá? Só mostrar, porque a parte prática a gente vai mostrar no outro vídeo. Eu tô gravando esse vídeo no final de semana, então a gente não consegue investir como você tá vendo aí na tela, né? Não tem o botãozinho de investir aqui, então eu vou clicar em investir só pra gente ver e vou em renda fixa. Vamos começar no certificado de depósito aqui, eles são iguais aos CDBs, tá, pessoal? A gente vai ter mais banco brasileiro aqui, né? Nesse momento, tem que ver aqui quando o mercado estiver realmente aberto, mas tá vendo aí, ele tá fechado. Mas aqui, ó, Banco da Ecoval, a gente vai ver, pessoal, que o limite é bem alto. Olha pra você ver, 200 mil dólares. Isso aqui vai dar R$1 milhão, né? Fica bem inacessível, né? A gente vai mostrar uma maneira ali depois de ter acesso a um valor menor, né? Então, 5,94%, Banco do Brasil 5,85%, só valores altos, ó. E o vencimento lá para 2024, né? Então, um ano são títulos relativamente curtos. Banco Safra 6,05%, Banco Votorantim, né? E por aí vai, aqui bem mais inacessível aqui pra gente. Falando das bonds, a gente vai começar aqui pelas brasileiras, né? Então, AEG 7,53%, aqui é como se fosse as debêntures, né? O limite aqui é menor, R$50 mil aproximadamente, né? Porque a gente tem $1.000 ali aproximado de preço unitário, se a gente multiplicar 50 mil, esse título aqui para 2029. A gente tem a Azul aqui também, né? Banco Bradesco, né? Mais ou menos ali o limite, né? Aquele mesmo valor unitário ali, e os vencimentos aqui para 2027, 2025. Vou passar aqui só para você ver algumas empresas aqui que tem, né, bonds aqui nos Estados Unidos. Bom, agora bonds americanos, né, pessoal? Empresas americanas aqui. Lembrando, pessoal, que quanto menos arriscada a empresa, menos ela paga. E quanto mais arriscado, mais elas pagam, né? Você viu lá que as taxas lá pagas pelas empresas brasileiras são bem maiores. Uma Abbott vai pagar praticamente a taxa de juros americana, que é 4,64. A ABV, que é uma empresa que eu não sei se é exatamente assim que fala o nome dela, né? Mas ela paga 5,09, 4,36, é uma empresa aqui de investimento americano. Bom, e por aí vai Google, né? Pagando bem baixo por ser uma empresa menos arriscada, né? E aqui são só os exemplos, a gente vai ver como ter acesso, porque aqui são valores mais altos, né? Como você está vendo aqui, em torno de R$50 mil também pra gente ter acesso a empresas americanas. Bom, você reparou que é difícil também acessar o mercado americano aqui, essa parte de bonds aqui, né? Então a gente tem ETFs também para essa parte, né? Que são dois. O ETF VCSH, que é um ETF que tem empresas lá dentro com títulos de 1 a 5 anos. E o ETF VCIT, que vão ter títulos lá dentro com vencimento de 5 a 10 anos, né? O primeiro aqui vai ser menos volátil, menos arriscado, e o segundo um pouco mais volátil. Lembrando aqui, pessoal, que no próximo vídeo eu vou mostrar aqui no detalhe como você investe efetivamente, como achar esses ETFs, né? Então fica ligado no próximo vídeo que vai sair aqui no canal. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora investir!